nasceu esse seu interesse, a área de atuação? Assim, eu quero ser ator, porque você é do rádio. A tua escola é o rádio. Você estava até confidenciando a minha aqui, que eu falei, caramba, vou fazer 45 anos. Falei assim, Fabinho, tem 42 de rádio. Falei, ui. Não, parece. Você começou o quê? Com 2 anos? Não, no aniversário já, não? Com 15 para 16 anos em rádio. Porque rádio é um negócio que... Eu tinha parado de trabalhar em rádio, tinha desistido de trabalhar em rádio. Porque você sabe que televisão toma muito tempo da gente, né? Mas assim, no ano passado eu não resisti. Um grande amigo meu, que é o Markson Miller, DJ, pela segunda vez ele foi lá em casa me fazer um convite, só que a primeira vez não deu certo. Foi outra rádio, foi a Jovem Pan, né, que foi em 2013. Quando estava no Rio? Foi a Jovem Pan quando estava. Foi a última entrada da Jovem Pan no Rio, foi em 2013. Só que naquela época a rádio era arrendada. Era a mesma frequência da Rádio Imprensa, onde hoje é a Mix, 102.1, né? Só que naquela época, como eu te falei, o negócio do arrendamento, aí a rádio já saía com menos uma cacetada todo mês, que era o valor do aluguel que se pagava. Aí a rádio não durou, eu pelo menos, a rádio já tinha alguns meses, mas eu não cheguei a ficar nem 2 meses, os empresários que estavam bancando limaram o projeto, e aí acabou, como várias outras que também começavam a arrendar os sinais, né, as frequências. Que é muito caro fazer rádio, né? A frequência é cara. A não ser que você tenha uma proposta boa, sim, né, e compre a frequência. Mas é uma bela grana. E aí o Márcio, pela segunda vez no ano passado, a gente se encontrou, ele, o Vaguinho, que é proprietário da Prime Assistência Veicular. É bom que a gente já joga um jabá aqui no podcast. Aqui pode rolar tudo. Aqui pode, cast. Eu também. Aí a gente foi, né, a gente se encontrou e acabou que a proposta foi boa, mas não a proposta... não foi a proposta financeira que me atraiu. Aí você fala da positividade. Da positividade. Perfeito. Não foi a proposta financeira que me atraiu. Foi o projeto em si da rádio, que era um projeto atraente, musicalmente falando, porque o rádio no Rio de Janeiro, Fabinho, ficou um marasmo do cacete. Sabe? Você via rádios entregues nas mãos de gente que não tinha, primeiro, experiência nem capacidade para gerir uma rádio. A exceção daquelas que já lideram há muitos anos. Sim, que aí estavam lá em berço esplêndido. Exatamente. Né? Ninguém incomodava. Sim. Né? As rádios estavam mais na frente e ninguém incomodava. Mas a proposta era uma proposta bem interessante, diferente do que sempre houve em rádio no Rio de Janeiro. E pelo fato de não ser arrendada, já dava pelo menos uma tranquilidade a gente saber, não, vamos fazer o nosso trabalho, construir o nosso edifíciozinho e dali para frente a gente vai embora, né? Sem o risco de, empresário desistiu, o empresário está sem cacife para manter o arrendamento. Não era um arrendamento, foi uma compra. Né? Eles compraram o Dial, 104.5. Então, como foi essa proposta bacana, sólida, aí eu falei, não, vamos voltar, foi legal. E eu já estava já há alguns anos, né? A gente fica naquela, né? Mas é que nem aquela história de andar de bicicleta, né, Verdade. Fabinho, você pode estar meio distante, aí começa meio tremendo, mas depois você vai embora, né? Uma coisa que não esquece, Apesar de você ter que ter, assim, imagino que quando você foi para a televisão, a gente vai falar muito isso também, você teve que se adaptar, que é uma linguagem diferente. Quando você foi fazer apresentação de telejornal esportivo, no Sport TV, na época, né? Na época o Sport TV, o Sport TV News que eu apresentava... De terno? Não tinha, era de terno, gravata, era uma coisa modelo muito americano, dura. Né? Era muito duro aquilo ali. É modelo ESPN, né? Mas era mais duro ainda, porque no início do Sport TV ainda tinha aquela mentalidade de TV Globo. Né? Então era uma coisa Padrão muito Globo dura. De qualidade. Exatamente. Aí eu comecei, na época eu fazia o Sport TV News, fazia eventualmente final de semana tá na área. Tinha um outro, ai meu Deus, que tem até hoje, ela tá na área, e qual era o outro, Fabinho? Me ajuda aí, ela tá na área mais Sport TV News, Sport TV News tá na área, mas daqui a pouco eu lembro. Troca de passe. O Troca já tinha nessa época? Tinha, bem daquela época das antigas, né? Mas só que era muito duro, então, eu vindo de rádio de uma linguagem, né, à vontade, Você estava na 98 na época? Na época eu estava na 98, foi em 96 que eu fui pro Sport TV, saí em 2003. Logo no início, né? Foi. Mas ainda fiquei prestando serviço até 2008, mas não dava pra gente fazer o que a gente gosta de fazer. Era muito... o pessoal apertava muito cinto na gente. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Até comecei a narrar na época. Você chegou a narrar? Mas aí, o que eu ouvi uma vez do diretor, que Deus o tenha, né? Do diretor de eventos de lá na época, Pascoal, você lembra do Pascoal?
De nome só. Pascoal Ambrosio, nome. gente De boa, nome. O Pascoal chegou, não, você tá muito brincalhão, a sua voz é muito FM. Eu falei, pô, a voz é muito FM porque eu trabalho na FM praticamente desde 16 anos. E aí eu narrava um jogo, fazia uma brincadeirinha, não tinha o jogo de cintura e abertura que tem hoje para você fazer uma narração. Hoje, pô, você escuta, pô, você trabalhou com o João Guilherme, Sim. trabalhou com Gustavo Villani. com o Milton Leite Sim. também e tal. Então, pô, é uma outra linguagem. É. E naquela época eu queria fazer isso. Só que. Você né? estava à frente do tempo. É. E aí o que aconteceu? Eu desisti, eu falei, quer saber, gente? Muita gente segurando, não quero me aborrecer, não. Aí fiquei só apresentando. E aí depois de alguns anos, eu já fazia dublagem nessa época, mas vamos continuar na TV, né? Uhum. Aí depois de alguns anos, saí do Sport TV, quando houve a troca, né? O Sport TV saiu da Globosat, foi para o controle da TV Globo, e foi quando eu saí, foi em 2003. Aí em 2003 você... Continuei fazendo só o Premier Combate. É isso que eu ia falar, você continuou no Premier Combate. Isso, que era uma outra linguagem também, você fala para um outro público, né? Mas ainda que é uma era linguagem também, técnica também, né? Mas ainda era muito amarrado também em termos de você ter abertura para comentar, para fazer uma graça. Enfim, ainda era aquela marra toda. Hoje, o que menos tem é isso, né? Pois é. O que mais tem é a graça e Pois menos é, é o conteúdo, pois é, né? mas enfim, Lá é. você oferecia a mescla e não era bem visto. E aí o pessoal, né, segurava, aí vinha aqui, não faz não, não, tá muito engraçadinho no ato, não sei o quê. Aí eu falei, então tchau. Vai ficar enchendo a minha paciência, eu não vou poder trabalhar direito, então não quero mais não.